Olá, meus amigos, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 29 de novembro, o início da terceira rodada da fase de grupos e a rodada decisiva, né? Também começamos a partir dessa terça-feira com 2 jogos ao mesmo tempo, né? É uma coisa que não havia acontecido ainda nessa Copa. 2 jogos ao meio-dia, 2 jogos às 16 horas. Deixa eu só confirmar aqui se é isso mesmo. Acredito que sim. Exatamente, às 16 horas. Então nós temos, primeiro, entender o que cada seleção busca, lembrando que o primeiro critério de desempate é o saldo de gols, e depois entender qual jogo é mais propício para ser feito, né? Afinal de contas, apesar da gente, por exemplo, eu tenho uma experiência de trabalhar mais jogos ao mesmo tempo, eu tô vindo nessa Copa trabalhando um jogo de cada vez, então eu já me adaptei nessa Copa a trabalhar assim. Então não sei se trabalhar 2 jogos ao mesmo tempo vai prejudicar um pouco a minha leitura, o meu desempenho, tá? Então inicialmente eu vou tentar principalmente filtrar um pouco qual jogo vale mais a pena fazer ou não, tá bom? Tô gravando no meu notebook, não sei se o áudio está bom, tomara que sim, tá? Tá chovendo muito e eu já deixei o escritório, são 7h20, já terminei o meu dia de trabalho, então espero que esteja tudo certo. Lembrando, se você tem conta criada na Betfair, com o link aqui embaixo, você pode participar de um sorteio valendo R$30 todos os dias aqui nos comentários. É só você botar o seu usuário da Betfair. Se você não quiser botar o seu e-mail, você pode botar só o usuário, tá? O e-mail geralmente pode dar algum tipo de spam, então você pode colocar só o usuário. E se você não tem conta da Betfair, você pode utilizar o bônus, que eu vou deixar aqui embaixo para você, para o próximo jogo do Brasil contra Camarões, e obviamente participar dos sorteios diários, beleza? Vamos começar com Holanda e Catar. A gente tem aqui uma claríssima favorita e talvez até uma possibilidade de ser removido do quadro de trabalho dependendo da sua faixa de odds. Eu não tenho problema de trabalhar odds assim tão baixas, mas eu confesso para vocês que a seleção da Holanda não é aquela seleção que me passaria tanta confiança para trabalhar esse tipo de cotação, tá? Em situações normais ali de Argentina, por exemplo, né, que a gente teve contra a Arábia Saudita, houve uma superioridade antes da Argentina tomar a virada. Quem mais que teve uma odd tão baixa assim? Não lembro se foi a França contra a Austrália. Não, acho que a França contra a Austrália ainda estava com uma odd um pouco mais alta. Mas enfim, são poucas seleções que a gente conseguiria... a Espanha contra a Costa Rica. Teve uma odd bem mais baixa que essa, foi em torno de 1,11 que foi o gol. Então, vai de cada um, vai do método de cada um, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem um Catar já eliminado, que fez um gol apenas na Copa, e que pode jogar de duas maneiras. Ou se preservando para não sair dentro de casa tomando uma sacolada, ou indo para cima, tentando dar um espetáculo para sua torcida, tentando fazer mais gols, tentando vencer uma seleção da Holanda. Então a gente tem que levar isso em consideração. A Holanda é a primeira do grupo com 4 pontos. Houve aqui um empate entre Holanda e Equador. Os dois times têm o mesmo saldo, tá? A Holanda venceu por 2-0 a seleção de Senegal, o Equador venceu por 2-0 a seleção do Catar. É importante demais essa vitória para a Holanda para evitar cruzamentos com seleções mais fortes nas oitavas de final, tá? Então, na minha opinião, a Holanda é muito favorita para vencer o Catar. Para quem tem metodologia para trabalhar essa odd, pode ser interessante. Não tem mais nada que eu possa fazer aqui, porque os mercados de gols vão estar muito esmagados, eu não sei até que ponto a Holanda de fato vai querer atacar, e tudo vai depender do comportamento do Catar. Se é um comportamento recuado, preservando a sua imagem, é uma coisa, até poderia dar um back na Holanda, e se for um comportamento mais agressivo, visando o espetáculo, visando a honra, talvez assim uma possibilidade de gols, mas eu estou mais inclinado a não fazer nada nesse jogo, tá? Se eu for fazer alguma coisa, vai ser no comportamento um pouco mais reservado do Catar, estando a favor da Holanda. De resto, não. Equador e Senegal, aqui sim é a decisão praticamente dessa classificação, né? Porque sabemos que a Holanda já está praticamente nas oitavas. É muito difícil que a Holanda não esteja nas oitavas de final aqui, porque nós temos um desafio contra o Catar que não apresenta um real desafio, tá? Então, considerando que a Holanda vai empatar, pelo menos empatar com o Catar, que não é um resultado assim fácil de acontecer, mas pode acontecer, a Holanda já estaria classificada, tá? Então nós temos aqui uma disputa entre Equador e Senegal. Senegal venceu a seleção do Catar e perdeu para a seleção da Holanda, mas jogou bem. Senegal me surpreendeu, mesmo sem o Sadio Mané,
Senegal conseguiu me surpreender positivamente contra a Holanda. Já contra o Catar, eu vi algumas fragilidades, principalmente ofensivas, né? Óbvio, com a falta do Mané é bem complicado. Eu tenho um Equador que tem hoje talvez o artilheiro da Copa, né? Não sei se continua, o Ené Valencia. Não sei se ele saiu lesionado no último jogo, se ele vai jogar esse jogo. Ele saiu substituído e lesionado, mas não sei se ele está disponível. Para mim é um jogo para não vir com viés nenhum, não te aconselho trazer viés para cá, pra gente não ter esse problema. Senegal foi responsável pelo primeiro gol de escanteio da Copa, então é bom ficar de olho nessas bolas aéreas. E o Equador tem um lado esquerdo muito forte, principalmente com o número 7, Stupinhan, o seu ala ponta esquerda que faz as duas funções, né? Eu já comentei muito sobre as fragilidades do Equador no primeiro vídeo que eu fiz contra o Catar, que é a questão de recomposição. Como é um time que sobe muito, se ele se expor pode tomar muitas bolas nas costas, mas é um time muito forte que quando vai em profundidade pelo lado esquerdo cria muito perigo, tá? Não quero criar viés, como eu falei para vocês, quero trabalhar aqui 100% o mercado, mas eu vejo, assim como o mercado, um leve favoritismo para a seleção do Equador, tá? Talvez seja o jogo que eu mais foque, porque trabalhar a match odds num jogo tão parelho vai exigir muita atenção, e se eu estiver olhando a Holanda eu vou acabar me complicando. Às 16 horas nós temos a definição do grupo B. A Inglaterra já está praticamente classificada. A Inglaterra pega o País de Gales nessa última partida, mas o primeiro jogo aqui é entre Irã e Estados Unidos. Todo mundo tem chance de classificação aqui, se eu não estou enganado, tá? Por quê? O País de Gales, a situação do País de Gales é a mais difícil de todas. Ele tem um saldo de -2, assim como o Irã também tem um saldo de -2. E o País de Gales, para poder classificar, teria que vencer a Inglaterra por um placar mínimo, tá? E torcer para que os Estados Unidos empate com a seleção do Irã. Tá? Então o Irã tem que empatar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos iria a 3, o Irã a 4. O País de Gales vencendo a Inglaterra por um gol, iria a 4 também e passaria no saldo de gols, teria -1 de saldo e passaria a seleção do Irã e se classificaria. Esse é o resultado ideal. Só qual que é o problema? Vencer a Inglaterra, né? Esse é um grande problema. Não acho que pelo que a Inglaterra jogou contra os Estados Unidos, que seja uma tarefa impossível para o País de Gales. Não é. Mas é uma tarefa difícil. O País de Gales tem que tentar arrumar um penal, né, dar uma cavada ali. Eu acho que vai jogar por uma bola, como eles vêm jogando. Não acho que vai partir para cima com tudo, porque se partir para cima a Inglaterra tem um bom espaço para contra-ataque. Mas vamos falar primeiro desse jogo do Irã contra os Estados Unidos. Do que eu vi do Irã contra a Inglaterra, a gente acabou criando um viés muito grande de preconceito com o Irã. E o Irã fez uma boa partida contra a seleção do País de Gales, tá? Principalmente no final. Houve sim um problema ali de estar com um jogador a menos, País de Gales? Sim, mas o Irã aproveitou muito bem, tá? Já tinha marcado 2 gols contra a Inglaterra. E a gente tem os Estados Unidos que hoje é um time muito ofensivo, não defende bem, tá? Eu acho que o jogo contra a Inglaterra não ofereceu para ele um desafio, porque parecia muito que a Inglaterra queria empatar aquele jogo, então ficaram ali cozinhando no banho-maria. Mas contra o País de Gales, os Estados Unidos deu muito trabalho. Então eu vejo os Estados Unidos vindo para cima do Irã, porque precisa vencer, o empate não adianta. E o Irã podendo jogar com empate, desde que o País de Gales não vença a Inglaterra. Como é muito provável, não é certeza, mas é muito provável que o País de Gales não consiga vencer a Inglaterra, não é certeza, hein? É muito provável. O Irã joga pelo empate. E isso vai condicionar o jogo. Se eu ver um Irã recuado, sem agressividade e os Estados Unidos vindo para cima, pode ser uma oportunidade para trabalhar contra o Irã aqui. Mas eu tenho que tomar cuidado nesse viés, porque ao mesmo tempo que eu tenho os Estados Unidos precisando da vitória e o Irã podendo jogar por um empate, eu também tenho o Irã podendo jogar em contra-ataque, como ele fez no último gol que eles fizeram contra o País de Gales, numa defesa com linha alta. Então, tomar um pouco de cuidado com esse jogo aqui. Mas a minha ideia seria trabalhar, sim, um ler a pior equipe em campo. E no País de Gales, a Inglaterra, como eu falei para vocês, a Inglaterra não precisa da vitória para se classificar. Teoricamente, uma vitória garante o primeiro lugar do grupo, porque se o Irã vencer os Estados Unidos e a Inglaterra só empatar com o País de Gales, o Irã vai ser o primeiro do grupo e a Inglaterra vai ter que enfrentar primeiros colocados de outros grupos mais fortes, tá? Então eu vejo uma possibilidade muito interessante da gente trabalhar o match odds dependendo da característica de Gales. Gales não, como eu falei para vocês, Gales não precisa jogar desesperadamente para matar o jogo contra a Inglaterra, ou seja, vai para cima com tudo. Não. O País de Gales precisa ganhar por um gol.
Podendo ganhar por um gol, você pode fazer esse gol numa bola parada, você pode achar esse gol num contra-ataque, você pode achar esse gol num pênalti. Então não necessariamente País de Gales vai para cima da Inglaterra igual louco. Talvez a Inglaterra tenha a bola, a Inglaterra propõe o jogo e País de Gales vai tentar jogar nas escapadas. Se essas escapadas e se esse cenário se cumprir, eu posso ter uma probabilidade de trabalhar a favor da Inglaterra. Porque eu tenho um time passivo lá atrás, tentando me contra-atacar, mas eu estou conseguindo neutralizar esses contra-ataques. Aí pode ser interessante, tá? Então eu vou ficar de olho nessa possibilidade de trabalhar esse... estar contra o País de Gales ou a favor da Inglaterra. Mas isso é um cenário. Se o País de Gales vier para fazer um jogo agressivo e a Inglaterra vier para só defender, aí o valor pode estar completamente invertido. Aí talvez para quem tem método pode ter muito valor aqui trabalhar essa correção da Inglaterra. O jogo que a Inglaterra fez contra a seleção dos Estados Unidos foi muito chato. Foi assim, um jogo completamente, não vou dizer desconcentrado, mas completamente sem vontade. Eu não acho que é o caso, porque a Inglaterra pode ficar, se perder, dependendo, não vai ser eliminada, mas se perder, vai acabar passando em segundo, tá? Então eu acho que a Inglaterra vai tentar pelo menos jogar um pouquinho, se esse cenário se cumprir, eu quero estar contra a equipe que está tendo pouca efetividade no que se propôs a fazer. Se a Inglaterra se propôs a vencer e País de Gales se propôs a contra-atacar e ganhar por um gol, se eu tiver País de Gales não conseguindo fazer o que está buscando, aí eu acho que eu tenho alguma coisa a favor da Inglaterra aqui para encontrar. Se a Inglaterra repetir o jogo que fez contra os Estados Unidos, eu não vou fazer absolutamente nada, porque aí eu vou ter uma Inglaterra frouxa, xoxa dentro de campo, e o País de Gales podendo propor jogo, podendo ir para cima, ou até um jogo de trocação. E aí provavelmente eu não vou clicar em nada, tá? Talvez a grande oportunidade do dia esteja nos jogos parelhos entre Irã e Estados Unidos e entre Equador e Senegal, tá bom? Hoje foi um dia bem mais tranquilo do que ontem. Consegui trabalhar o jogo de Portugal, consegui pegar o gol do Uruguai, consegui trabalhar também os jogos mais cedo, vários resultados malucos, né? Um 3-3, uma recuperação de Camarões, uma recuperação também de 2-0 para 2-2 da Coreia do Sul, depois Gana conseguiu marcar o terceiro gol, o Brasil vencendo dificuldade, eu poderia ter tomado, aliás, eu tomei aquele gol do Vinícius Júnior que foi anulado, o Brasil jogando muito, muito, muito mal, mas vamos para cima, beleza? Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever, deixar o seu like no vídeo, participar do sorteio aqui embaixo e da promoção da Betfair. A gente se vê amanhã, um excelente copo para vocês. Vou deixar o meu diário, o meu resumo do dia lá no Instagram. Se você não segue no Instagram e no Telegram, no meu Telegram eu consigo partilhar quase tudo que eu estou fazendo com vocês por áudio e texto. E o meu diário no Instagram está sendo postado todo dia à noite. Um abraço, fiquem com Deus.